Abram as suas Bíblias no livro de Gálatas e deixe as suas Bíblias abertas aí no capítulo 6 de Gálatas, porque é neste capítulo que nós vamos estar debruçando nesta noite, nos primeiros versículos aí de Gálatas, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 10, em cima desse ditado popular, ou que já virou até bordão da escolinha do pastor Raimundo, né? Quem planta, colhe, né? E é interessante esse ditado popular, e nós separamos o texto de Gálatas capítulo 6, versículo 7, apenas para estimular os irmãos que acompanham e vê os banners e tal, a virem do que vamos nos tratar. A Bíblia vai dizer em Gálatas 6, 7, que foi o texto que eu separei: não erreis. Algumas Bíblias vai dizer, não vos enganeis, não é? Outras vão dizer assim, como está na NVI, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem planta, colhe. Amém? É interessante essa questão do princípio da colheita, estabelecido por Deus, na metodologia divina, algo que está na mente de Deus assim, desde a antiguidade. Você vai encontrar Salomão, no capítulo 22 de Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios 22, 8, você vai encontrar ali Salomão já nos dando essa ideia, né? Provérbios 22, 8, a Bíblia vai dizer assim para nós, na minha versão está assim, 22, eu estava olhando 28, ó. Na minha versão está assim: quem semeia a injustiça, colhe a maldade. Então, a lei da semeadura. Agora veja Oséias fala, foi de Oséias que tiraram esse ditados similares aí. Oséias, para quem não sabe, quem acha Daniel fácil, acha Oséias fácil, né? Então, Oséias, capítulo 8, versículo 7, a ideia de semeadura também. Eles semeiam ventos e colhem tempestade. Irmãos, a lei da semeadura é algo muito interessante, sabe por quê? Antigamente, ela estava assim, aparecia de uma maneira didática para que o povo visse, e acontecia consequências na vida das pessoas, mas sempre com um administrar de Deus assim. O povo, colheitas que demoravam para acontecer no campo espiritual, colheitas que eram imediatas, mas de Jesus para cá, do Novo Testamento para cá, foi estabelecido a lei da semeadura, que é para ser encarada pela fé, porque nem sempre os nossos olhos enxergam a questão da semeadura. Então a gente tem que ter uma postura de fé para encararmos isso, essa questão de quem planta, colhe. Algumas vezes isso fica muito provado diante dos nossos olhos. A gente até diz para a pessoa, né? A pessoa sofre uma consequência assim, chega alguém doido para consolar, que não é bem para consolar, mais para alfinetar do que para consolar. Quem planta, colhe, né? A gente usa bem essas expressões assim. Mas é um princípio bíblico. É um princípio bíblico, que a Bíblia, quando vai falar sobre isso no Novo Testamento, ela traz uma exortação antes, para que nós não nos deixamos enganar. Não vos enganeis. Ou seja, parece que o engano está presente quando nós começamos a pensar nessa questão de que quem planta, colhe, ou da lei da semeadura. Mas ao olharmos para esse texto, irmãos,
nós vamos ver aqui algumas coisas, e eu quero que vocês deixem agora as suas Bíblias abertas. Quando se fala de semeadura, é importante se lembrar de terreno, e é importante se lembrar do semeador, e é importante se lembrar da semente. Esse texto, esse parágrafo aqui, esse assunto de 10 capítulos, 10 versículos que nós temos em Atos, ou em Gálatas, é muito interessante como aparece essas três realidades da semeadura aqui. O capítulo 6 de Gálatas começa com a preocupação nossa com quem está em falta, com quem está errando. Então nós encontramos o primeiro terreno, irmãos que precisam se acertar com Deus. Na minha Bíblia, na NVI está assim, ó: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, então, olha aqui um campo a ser semeado. Olha que campo maravilhoso, um campo a ser semeado. Pessoas que estão com dificuldade de acertar, pessoas que estão errando, pessoas que são pegas no flagra, fazendo coisas que são pecaminosas. Aí aparece, logo subsequente, esse é o terreno, aí aparecem os semeadores. Olha que coisa linda. Vós que são espirituais, aí aparece não só os semeadores, como também a semente. Vós que são espirituais, devem restaurá-lo com mansidão. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O campo, o semeador e a semente. E olha que nem estamos lá em Mateus 13, hein? Nós estamos aqui para aprendermos com esse princípio forte: quem planta, colhe. E ao continuar olhando para esse texto, que eu gosto muito dele, até porque eu fui ministrado na minha juventude com esse texto. Nosso pastor costumava dar uma ênfase de um mês. A igreja ficava em volta durante um mês assim de um tema, e por um tempo, eu me lembro até hoje, como foi marcante esse texto para mim naquele tempo. Então, queridos, aí vem um mistério, e aí eu quero dar alguns toques aqui para vocês. Quando você é o semeador, você tem uma semente e você é o campo. Quando nós somos os semeadores em nós mesmos. Olha só o que diz, continua dizendo o versículo de número 1. Cuide-se, porém, de cada um, para que também não seja tentado. Irmãos, a dinâmica da palavra de Deus vai sempre nos colocar como alvos em potencial daquilo que está sendo ensinado. Olha que coisa maravilhosa o final do versículo 1. Para que nós cuidemos de nós mesmos. Para que nós cuidemos, para que o que está acontecendo com o outro de ruim não venha acontecer conosco. E que o que fizermos com o outro de bom, quando precisarmos, que façam conosco. É maravilhoso demais isso aqui. E é interessante que quando você olha, fica muito claro isso. Quando você começa então a botar essa lente de pesquisa. Onde está a semente? Onde é o campo aqui? Quem é o semeador? E que semente que está sendo lançada? Muito bom isso. A Bíblia então vai começar a deixar bem claro que quando se trata de semeadura espiritual, a maioria dos campos a serem semeados está ligados aos nossos relacionamentos, às pessoas que convivem conosco, e o quanto precisamos um dos outros. A Bíblia vai deixar bem claro também, queridos, que uma poderosa semente vai ser sempre isso. Jesus nos ensinou que a palavra é uma semente. A palavra é uma semente. A palavra de Deus é uma semente poderosa, mas a nossa palavra é uma semente.
Aí, vamos continuar olhando para o texto, olha como ele é tão claro. Leve os fardos pesados um dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Interessante esses versículos aqui. Primeiro, nos estimula a semear a ajuda, ajudarmos uns aos outros a carregar os seus fardos. Tem duas expressões legais aqui, irmãos: fardos e cargas. Os fardos, se a gente for colocar de uma maneira simbólica, é aquilo que dá para compartilhar, que é aquilo que dá para ajudar uns aos outros. E as cargas é aquilo que é de pura responsabilidade sua. Ninguém pode te ajudar no contexto do texto aqui. Levai os fardos um dos outros, mas cada um tem que se responsabilizar por algumas cargas que só você pode levar. Eu não posso sofrer no seu lugar as consequências do seu pecado. Eu posso sofrer junto com você, eu posso ser prejudicado, mas as consequências espirituais, ela fica com o indivíduo. Eu não posso receber o salário no seu lugar depois de você ter trabalhado. Não, o salário é seu. Então tem coisas que é de exclusividade da pessoa. Então quando você olha para esse texto que nós somos estimulados a ajudar uns aos outros, a semear bênçãos uns nas vidas dos outros, depois você vem com a necessidade de você estar fazendo de si mesmo um campo de semeadura e semear a vontade de Deus na sua vida, para que você possa ter domínio próprio, se livrar do orgulho, se livrar da soberba, se livrar de tudo aquilo que pode transformar você em uma pessoa desprovida da bênção de Deus. Orgulho, versículo de número 3, se alguém se considera alguma coisa e não sendo nada, isso é orgulho, né? Soberba, se achar que é o último biscoito do pacote. Interessante, queridos, como a Bíblia vai então nos desafiar isso. A Bíblia vai também mandar que nós olhemos para dentro de nós, para que nós sempre estejamos fazendo altos exames. Olha que coisa linda no versículo 4: cada um examine os próprios atos. Os próprios atos. Examinar os próprios atos, perceber o que tem aí, o que está agradando e o que não está agradando a Deus, conversar com Deus sobre isso, não achar ruim, quando um irmão querendo te abençoar, chama a sua atenção para alguma coisa que precisa ser acertada na sua vida, porque a gente vai tentar ajudar uns aos outros, né? Algumas vezes fala: irmão, do jeito que você está indo aí, a coisa vai complicar. Cada um examine os próprios atos, aí sim poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Olha que maravilha, irmãos. Que campo, não é? Que campo fértil é a gente quando nós queremos semear boa semente em nós. Pois cada um vai levar, olha, você vê a diferença? Lá em cima, levai os vossos fardos pesados um dos outros, mas aqui, cada um deverá levar a sua própria carga quando se trata de autoexame. Quando se trata de descobrir o que tem de pesado dentro de mim, o que eu preciso, os meus vícios, os meus maus costumes, os meus maus pensamentos, as minhas más atitudes, a minha inveja, os meus ciúmes, meu ódio, minha paixão secreta, minha paixão proibida, tudo isso é responsabilidade exclusiva do indivíduo, porque ninguém mexe com essas coisas. Muito bem, queridos, vamos continuar vendo dentro desse texto essa questão de quem planta colhe.
me lembro que o texto da época da minha juventude, que dava ênfase na igreja, era exatamente só o versículo 6. Me chamou muita atenção quando o pastor ficou o mês inteiro tratando desse versículo. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. O pastor estava falando sobre o sustento de missionários, de pastores, eu me lembro muito bem disso. Mas irmãos, olha aqui, olha, duas coisas: um semeando conhecimento na vida do outro, e o outro que está sendo instruído por este, semeando bênçãos, inclusive materiais, na vida daquele que instrui. Olha que coisa bonita: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas. Interessante isso, né? Isso fez muita diferença na minha vida, queridos, da gente estar realmente honrando e sendo honrado, pessoas que são campos de ensino, e pessoas que são campos, sementes de ensino são semeadas em você, e você devolve sementes de recursos, de bênçãos financeiras na vida daquele que instrui. Aí chega o versículo básico. Misteriosamente, irmãos, parece que há uma mudança de assunto assim. O texto está tão gostoso de ler, aí de repente, no versículo de número 7, como se fosse uma intervenção abrupta de um grande aviso: só tomem cuidado. Isso que nós estamos falando é um campo fértil de muitos enganos e de falta de honra a Deus. Por isso é que fala aqui, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Por quê? Porque essa questão da semeadura, a gente tem que ter como padrão a honra a Deus em todos os sentidos. Tudo que eu for fazer, queridos, eu preciso ter a percepção se isso vai honrar a Deus ou não. Por isso que uma busca ao Senhor em oração, leitura bíblica, intimidade, ensino, vai me dar condições de semear certo, de semear no campo certo, porque agora a Bíblia vai ser muito explícita para nós. Ela vai dizer aonde não semear e aonde semear. Por isso é que nós precisamos, olha só, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Agora deixa eu dar uma percepção para os irmãos aqui. A colheita espiritual nem sempre é vista pelos olhos humanos. Por isso que eu disse no começo que a gente precisa ter fé nisso aqui, para que nós de maneira nenhuma fiquemos na expectativa de ver quando que o indivíduo vai colher, ou o que ele está semeando. É algo exclusivo de Deus isso. Nós devemos estar preocupados com uma pessoa, com um semeador só, comigo mesmo, examinando a mim mesmo. Por quê? Porque é algo misterioso, gente. Eu já esperei algumas colheitas e elas não vieram do jeito que eu queria, na minha vida ou na vida de pessoas, e eu já fui surpreendido por algumas colheitas que eu não me lembro quando foi que foi semeado isso. Mas o certo é que nós estamos hoje colhendo o que plantamos, e a nossa vida é uma vida de constante semeadura e colheita. Nós estamos todo o tempo nessa dinâmica, semeando e colhendo. O nosso hoje é um momento de semeadura, mas também eu estou colhendo. É impressionante isso, porque a Bíblia vai dizer assim, pois o que o homem semeará, também colherá. Aí vai falar de dois campos. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Abra a tua Bíblia em Mateus 15, 19, que você vai ter mais ou menos uma noção do que Paulo está falando em termos de carne aqui. Paulo está falando da natureza humana, que você vai ver em Mateus 15, 19, esse campo fértil aqui, de ruindade. Olha o que diz Mateus 15, 19. A Bíblia vai dizer assim,
Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Este é um campo totalmente desaconselhável a semear. Semear na carne, irmãos, é dar vazão a estas coisas que Jesus avisou, que é o que contamina o homem. É impressionante como o texto é muito claro de dizer, então, ó, aqui não é lugar de semear, não. Semear na carne sementes que vai estimular você a ser uma pessoa pior. Você vai colher o que está escrito aqui: corrupção, coisas carcomidas pelo pecado, conforme diz um autor de um livro muito interessante de se ler, que eu esqueci o título dele agora. Irmãos, olha só, qual é a consequência disso aqui? Por favor, olhe com frieza para esse texto, olhe com certeza. Olha, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Que coisa, né? É um aviso tão óbvio. Então você faz um link com Mateus 15, 19. Você pode lembrar também de Jeremias 17, 9, que fala que enganoso e perverso é o coração. Você pode se lembrar dele também. Isso é que é semear. Nesse próprio texto, você vai encontrar, nesse próprio livro, você vai encontrar no capítulo de número 5, aí os frutos da carne e os frutos do Espírito, não é? A Bíblia vai dizer assim no versículo de número 16: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Semear na carne é desejar o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aí as obras da carne está no versículo de número 19, do capítulo 5 de Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, engano, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essa que eu os advirto como antes vos adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Bem perto aí que eu estou falando, mas que será que é semear na carne aqui? É dar vazão a tudo isso. Mas a Bíblia vai dar o campo certo para semearmos. Mas, versículo de número 8, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém, queridos? Que maravilha, né? Terreno, semente, semeador. É óbvio que a gente vê isso daqui, não é? E hoje a Bíblia está nos chamando a atenção de como nós fazemos isso conosco, quando somos semeadores nesse terreno, e que semente estamos semeando nesse terreno. Esse texto vai nos dar o estímulo dos nossos relacionamentos agora. Cuidou de mim, estou semeando bem, aí agora vou compartilhar. Irmãos, olha que coisa linda, eu amo esse texto demais. E não nos cansemos, aqui está falando de fazer o bem, mas não nos cansemos de semear boas sementes. Essa exortação começa lá no versículo 7, para a gente não se enganar, não zombar de Deus. Sabe por quê, irmãos? Algumas vezes a gente começa a se cansar de fazer o certo, a gente fica desestimulado. É tanta gente errando, é tanta gente desonesta, é tanta gente aprontando, que de repente eu me vejo com vontade de fazer o mesmo. Aí eu me canso de fazer o que é certo. Não se canse, não deixe que ninguém mude o seu caráter, porque o caráter da pessoa não presta. Uma verdade não deixa de ser verdade, porque são poucos que acreditam nela, e uma mentira nunca vai deixar de ser mentira, porque muitos acreditam nela. Então, queridos, cuidado quando você se cansa. Os nossos relacionamentos
Muitas vezes a outra pessoa não está me ajudando a fazer o bem, e eu me canso, aí eu começo a fazer o mal. Não, você é uma responsabilidade sua. A Bíblia vai dizer assim: para que eu não me canse de fazer o bem. Por quê? A colheita vem. Olha aí, olha para o texto. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos o bem que fizemos, se não desanimarmos. É muito claro esse texto, que maravilha. Aí por fim, vai colocar as prioridades, né? Exclusividade, prioridade, irmãos, e exclusividade. Quero compartilhar com vocês no final da nossa meditação hoje. Portanto, enquanto temos oportunidade, primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos aqui: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Esse texto está dizendo que todos nós temos as oportunidades que precisamos. Deus dá o tempo para todo mundo, o mesmo tanto de tempo. Essa questão de dizer que eu não tenho tempo, que eu não posso, olha, isso é balela. Porque a Bíblia vai dizer assim, olha, a Bíblia não está dizendo assim, ó, quando você tiver oportunidade. A Bíblia está dizendo assim, ó, enquanto temos oportunidade. Quando é? Porque nós temos oportunidade. É muito legal isso. Enquanto temos oportunidade, prioridade, façamos o bem a todos. Não existe nenhuma pessoa que é digna de que nós venhamos fazer algo de mal para com essa pessoa. Deixa com a justiça dos homens da lei, deixa com a justiça de Deus. Você não vai se vingar de ninguém. Façamos o bem a todos. A todos, não tem nem, não, esse cara aqui não, a todos, prioridade, fazer o bem a todos. Agora vem a outra expressão, porém, seja exclusivo com os domésticos, com as pessoas próximas, especialmente os da família da fé. Então nós temos a prioridade, fazer o bem a todos, nós temos a exclusividade. Meus irmãos de fé, minha família, as pessoas com quem eu convivo, elas são os terrenos mais férteis para eu semear as boas sementes que Deus tem me dado, para que eu faça isso, usando esses terrenos como prova de que eu estou semeando no Espírito. Fazendo bem a todos e plantando direito. É muito lindo isso, né, irmãos? Ó, prioridade, todo mundo. Exclusividade, o da família da fé. Nós nos transformamos em um risco para as pessoas da nossa fé que não nos trata bem. A gente vira um dinamite para essa pessoa e a gente nem sabe. As pessoas se expõem espiritualmente, porque precisa fazer o bem para os domésticos da fé. O meu irmão, esse texto começa, queridos, voltando para esse texto termina voltando para o começo lá, de como tratarmos uns aos outros. Se o irmão foi pego em alguma falha, vamos usar de compaixão para com ele, de mansidão, de compaixão. E aqui vem a questão de que nós devemos fazer o bem a todos, é a prioridade de Deus, amar a todos, nós também devemos fazer isso, mas tem uma exclusividade. Algumas pessoas são exclusivas, eu não tenho direito de fazer uma outra coisa, senão plantar direito nesse terreno maravilhoso que são os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Começa com a minha família nuclear, pai, mãe, filho ali, marido, mulher. Depois, meus irmãos de fé. Vem para a minha igreja, a igreja que eu congrego, mas não para aí, vem com os meus irmãos de fé de toda e qualquer outra igreja que crê no mesmo Cristo que eu. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O que você está plantando?
Como é que está a sua vida hoje? Aquilo que está acontecendo de ruim na sua vida, não se ofenda não, mas trata isso com Deus, que com certeza é uma colheita. Vai acertar com Deus. Esse fardo aí, você vai ter que, essa carga aí, você vai ter que carregar sozinho. Tem fardo que a gente ajuda uns aos outros, mas tem cargas que é sua. O certo, irmãos, é que enquanto temos tempo e nós temos tempo, vamos semear direito.